Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem, começa mais um BTcast Plus, o de número 14. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com Cacau Marques. Oi pessoal, esse capítulo é uma maravilha. Olha, nossa, poético. Igor Miguel com a gente aqui. Pois é, pessoal, tamo aí. Saudade, hein? Vamos juntar as coisas. Saudade. Saudade do que a gente ainda não viveu. Ô, louco. Tá poético hoje, vamos ter que esperar. É, tem a ver com o capítulo, eu acho. Gente, olha só, a boa notícia é que teremos BTcast Plus em todas as semanas em janeiro, beleza? Já posso adiantar isso pra vocês. Nós tivemos um BTcast Plus neste mês de setembro, mas no mês de outubro a gente vai ter um BTcast Plus também, tá? Por quê? Porque em setembro tem os especiais do Setembro Amarelo, que a gente começou esse ano a fazer temas voltados, né, para a questão da saúde mental, saúde integral e por aí vai. E outubro tem os especiais da reforma, tá? Em outubro teremos os nossos especiais da reforma. Em novembro a gente volta para 2 BTcasts Plus, em dezembro um BTcast Plus e em janeiro toda semana BTcast Plus para vocês. Beleza? Porque daí tem a folga do BTcast, o BTcast Plus então supre a folga do BTcast. Deu para entender? Se não entendeu, ouve com calma aí. E se eu errei, o que eu quero dizer é que em janeiro vai ter BTcast Plus toda semana. É isso. Vamos para o capítulo 14 de Igreja Centrada de Tim Keller, o Evangelho para a Cidade. Pera, Tuller. Antes de entrar a vinhetinha, de subir a musiquinha, seja lá o que você vai fazer, eu quero avisar que tem uma entrevista com o Michael Gorin, ok? Em nosso canal no YouTube. E se você gosta do que a gente tá produzindo aqui no BTcast Plus, veja lá a entrevista, tá? Veja lá que você vai entender o porquê eu estou pedindo. E veja o vídeo até o final, principalmente, tá bom? Veja o vídeo até o final. É isso, sobe a musiquinha aí, Tuller. Nos recados paroquiais deste BTcast Plus, temos a honra de ter aqui Cristiano da Atos 29. E aí, meu chegado, tudo bem? Tudo bem, Bibo, e você? Bem, graças a Deus. O Cristiano, que está aí diretamente ligado à direção da Atos 29, já manda ou ainda não? Como é que tá? Nada, que isso. Mas faz parte da diretoria, né, Cristiano? Muito massa. A gente tem ajudado aí, cooperado ao longo desses anos na liderança da rede, e é muito bom estar aqui contigo. Que legal. O Marquito, que já gravou o BTcast Plus, faz parte também aí da Atos 29. Igor Miguel está ligado a Atos 29, então vocês já sabem um pouquinho aí da pegada da Atos 29. Cris, vai ter agora neste mês de outubro, daqui a pouco, né, daqui a alguns dias, vai acontecer um encontro da Atos 29 no Rio de Janeiro, é isso? Exatamente, Bibo. No dia 26 de outubro, um sábado, nós teremos a pré-conferência. O Rio de Janeiro tem sido a nossa casa ao longo desses anos, né? Mas desde esse ano, do início desse ano, a gente mudou a nossa conferência para o estado de São Paulo, lá em Alphaville, e a gente não queria deixar a cidade do Rio de Janeiro de fora dos nossos eventos. Então, surgiu a ideia da gente fazer uma pré-conferência aqui no Rio de Janeiro, com o mesmo tema da conferência do ano que vem, que vai ser lá em Alphaville, novamente, em 2020. Que foi muito bom, hein? Isso. Então, ano que vem, a gente vai ter uma conferência com o título Avance, por uma igreja fiel e relevante. E nesse mês de outubro, no dia 26, num sábado, a gente vai fazer uma pré-conferência, uma conferência de um dia, aqui no Rio de Janeiro, já preparando o pessoal para a temática do ano que vem, que a gente vai ter lá em São Paulo. E o interessante também é que pela primeira vez a gente vai estar fazendo um evento no sábado. Por quê? O que a gente tem percebido é que muitos pastores que frequentam as nossas conferências relatam pra gente que os membros de suas igrejas gostariam muito de participar de um evento da Atos 29. Olha só. E falam assim, a gente gostaria de participar, os membros sempre questionam e tudo mais. Então essa pré-conferência vai ter uma característica um pouco diferente. Ela não vai ser voltada apenas para pastores e líderes, mas para toda a membresia da igreja, né? Vai ser muito útil, obviamente, para pastores e líderes, mas vão ser palestras pensadas também para os membros das igrejas que são ligadas à Atos 29 e aquelas igrejas também que não fazem parte da Atos 29, mas que já frequentam as nossas conferências aí ao longo dos anos. O pessoal, eu já ouvi de alguns cariocas que nem sempre eventos teológicos e legais vão para o Rio de Janeiro. Pronto, tá indo muita coisa boa aí, e mais essa conferência aí da Atos 29 que vai acontecer num sábado. Gente, tem que aproveitar, vai ter muito... Quem vai estar falando lá, Cris? Então,
vai estar o Jay Bauman, que é, então, nosso diretor, né, da Atos 29 no Brasil, pelo menos por enquanto. Ele se mudou para Orlando recentemente. Então vai ser a primeira visita do Jay após sua mudança para Orlando, sua primeira visita ao Brasil após essa sua mudança para Orlando. Vai estar o Igor Miguel, que é, né, figura conhecida aí no Bibotalk, vai estar falando pra gente também. O Sandro Baggio, lá de São Paulo, do Projeto 242. E 2 outros palestrantes lá dos Estados Unidos. O Jay é um americano quase brasileiro, né? Mas nós teremos outros 2 americanos aí com a gente, que é o Jim Essian, lá do Texas, né? De uma igreja chamada Paradox Church. É um pastor que tem uma história muito interessante, pastor de uma igreja muito jovem, muito vibrante. Tive a oportunidade de conhecer em algumas oportunidades, tem alguns amigos lá. O Jim vai estar conosco. E também o Noel, que é pastor em Michigan, numa igreja chamada Riverview Church. Então, esses 2 pastores vão estar conosco. O Noel tem uma experiência muito grande no ministério, e a gente vai ter o prazer de receber, além dos brasileiros, esses 2 convidados também, que fazem parte da Atos 29. Legal. Cris, dia 26 de outubro, então tá chegando, e vai ser, quais são os horários, né? Vai ser só no sábado, começa a que horas e termina a que horas? Então, 9 horas a gente abre o credenciamento, então a conferência vai de 9 às 16, né? Nós teremos aí 5 palestrantes, 5 palestras durante o dia, vai ser na primeira igreja batista da Barra da Tijuca, tá? Aqui no Rio de Janeiro, e começa às 9, termina às 16, e vai ser um momento muito, muito agradável. Com certeza, e tem um custo, obviamente. Sim. Hoje, nesse mês, o valor da inscrição está em R$ 59,00, mas a gente tem uma novidade para os ouvintes aí do Bibotalk. Agora. Exatamente. O que acontece? Quem for aí ouvinte do Bibotalk vai ter um desconto de R$10, né? Então, de R$ 59,00 vai sair por R$ 49,00 a inscrição. Basta acessar lá o nosso site, preencher a sua inscrição e colocar o código de desconto Bibotalk. Simples assim. Exatamente. Automaticamente você vai receber aí um desconto de R$10. Ao invés de pagar R$59,00, você vai pagar R$49,00. Que da hora. Gente, um dia inteiro, 5 palestrantes pensando o trabalho da igreja. Lembrando, não voltado exclusivamente para líderes e pastores, ok? Toda a igreja, se você é interessado pelo trabalho da igreja, está convidado a participar deste evento. E olha só, vagas limitadas, né? Toda a igreja tem um limite máximo para as pessoas. Então, garanta, gente, garanta. Você que é do Rio de Janeiro, da região aí, pode se deslocar, cola lá. Você conhece Igor Miguel, que tá sempre aqui no BTcast Plus. Mano, ele vai estar lá. É oportunidade de ouvi-lo, oportunidade de bater aquela foto, trocar uma ideia, sentar junto, enfim. E fora todos os outros que o Cris já falou por aqui. Beleza, gente? É isso. Aproveita então essa conferência Avance no dia 26 de outubro no Rio de Janeiro, ok? Começa às 9 da manhã, cola lá. Valeu, Cris, obrigado. E seguinte, Cris, já tem a data da Atos 29 do ano que vem? Tem sim. Porque assim, mano, vai ser o ano das conferências ano que vem. E assim, a galera eu já vi nas discussões das redes sociais aí, pra qual que eu vou, não sei o quê. Já fala a data aí da Atos 29 pra galera se preparar, né? Porque, mano, a conferência Atos 29 é massa demais. Isso aí, Bibo. A conferência da Atos 29, a conferência anual que vai ter esse tema, Avance por uma igreja fiel e relevante, vai ser novamente lá na Igreja Batista Memorial de Alphaville, em São Paulo, né, na Grande São Paulo, nos dias 28 e 29 de abril. Então, 28 e 29 de abril, as inscrições estão abertas, também com desconto no site. E a gente, quem é ouvinte do Bibotalk, a gente em breve vai estar divulgando aí outras novidades também para quem escuta, né, o podcast Bibotalk, e vai ser um prazer receber todos vocês lá mais uma vez. Sim, gente, conferência é tudo de bom, né? Senta, tem tempo de conversar. Então aí, ó, 28 e 29 de abril. Aí, ó, é quarta e quinta. Mano, 2 dias intenso de palestras e tal. Vale muito a pena você investir na Atos 29 no ano que vem também. Tá bom, Cris? Obrigado, mano. Tamo junto. Obrigado, Bibo. Um abraço. Vamos então para mais um episódio do BTcast Plus, analisando o livro Igreja Centrada. Muito bem, senhores, quarta parte, visão para a cidade. Keller está falando sobre a cidade, já falamos vários aspectos sobre a cidade. Agora, o evangelho para a cidade, ou seja, o evangelho para essa aglomeração de pessoas diferentes. O que a gente pode pegar do Keller e trazer aqui para nossa realidade brasileira, tupiniquim, tropical? E aí, o que vocês querem destacar já pra gente começar o nosso papo? Bem, eu quero falar a primeira coisa aqui na frente de todo mundo. Eu achei o começo do capítulo meio chato.
chato, eu confesso. Depois não, é bom pra caramba, mano. Sério, cara? Não sei, mano, não sei. Eu li esse capítulo, assim, comecei a ler, achei ele meio, parecia que ele tava repetindo um pouco os argumentos dos capítulos anteriores, sabe? Foi, sim. Né? Sim, tem um pouco, sim. assim, tipo... É que ele dá uma resumida, né? Isso. Aí eu falei, mano... Ele, com a frase que ele começa já é assim, né? Esforcei-me ao máximo para mostrar que a cidade é uma das maiores prioridades da vida e da missão cristã do século XXI. Tá retomando, né? Porque um livro, às vezes, é escrito em vários tempos, né? Parece que ele escreveu o capítulo 13, aí aconteceu alguma coisa no ministério dele, aí ele voltou tempo depois pra escrever o capítulo 14, aí ele deu uma lida no que veio antes, cara, acho que eu não tô claro. Aí ele... É uma nova temporada. Isso, justamente. O capítulo começa... Previously on Centered Church. Muito bom. Previously. Muito bom. Mas como a cidade nos impacta? Eu acho que a partir dali ele começa a desdobrar um pouco, né? Eu achei muito legal essa questão da aglomeração, né? A característica da cidade é essa aglomeração. Não, esse é um argumento que ele já veio usando antes, né? Que a cidade tem um poder de agregar mais criaturas à imagem de Deus por metro quadrado, né? Isso, é o ponto positivo, né? Que ele traz. Exatamente. E naturalmente concentra graça comum também por metro quadrado, né? Então existe, a cidade tem um poder de agregar riquezas, né? E quando a gente fala riquezas aqui, obviamente riquezas no sentido multidimensional, né? A riqueza cultural, intelectual, financeira naturalmente, né? Mas comercial, serviços. Ele levanta aqui a questão, por exemplo, né? Da porcentagem de registros de patentes nos grandes centros, obviamente, né? Grandes centros e regiões metropolitanas são muito maiores do que no interior. Isso me parece até meio óbvio, mas a gente às vezes esquece dessas obviedades, né? Não, essa questão que ele levanta aqui, por exemplo, que ele tem uma preocupação missiológica, eu acho que ele toca nisso assim com alguma recorrência, mas ele agora deixa explícito, né? Que existe o que é curioso é levantar essa bola, assim, que apesar da gente ter uma igreja que também é predominantemente presente nos contextos urbanos, essa igreja ela é muito pouco intencional, no sentido de que ela está numa cidade, que ela está num grande centro, né? E eu sempre percebi isso ao longo dos sermões que eu já ouvi do Keller, textos que ele escreve, que o Keller, ele é um nova-iorquino, cara. Ele ama a cidade que ele está, ele tem uma sensibilidade muito grande, está muito conectado com os dilemas da cidade que ele está inserido, os problemas sociais, né? Questão migratória, a diversidade. E ele é intencional nisso, cara, assim, de ter livros sobre a cidade dele. Eu já vi ele postando, assim, fotos de livros sobre Nova York, né, e tal. E aí, isso, de certa forma, levanta realmente uma questão importante, assim. Até que ponto nós, pastores, que estamos conectados às nossas cidades, pastores, igrejas, líderes, né, missionários, nós temos, assim, um interesse antropológico, vamos dizer assim, né, consequentemente missiológico, com as nossas cidades. Eu vou contar uma experiência, assim, que para mim me ajudou demais a entender isso. Em 2013, muita gente acompanhou aí as manifestações de rua aí, o pessoal chamava de a Marcha do Vinagre, aquela coisa toda, né? Foram as manifestações aí da Copa das Confederações, né? Muita gente lembra, eu na época participei ativamente de todas as manifestações, a gente montou um movimento na época, que era o movimento Igreja na Rua, deu muita repercussão, a hashtag se popularizou na web, foi aquela coisa louca. E aí, cara, o que foi interessante foi o dia que eu participei da primeira marcha, assim, que o pessoal saiu de uma praça bem central aqui de Belo Horizonte e foram caminhando por avenidas muito grandes, até chegar na Universidade Federal e próxima região do Mineirão, que era onde estava realmente a polêmica, né? Porque é escola padrão FIFA, aquela coisa toda. E aí eu me lembro que nessa caminhada em direção até o ponto que a galera estava se concentrando, e era muita gente, eu me assustei com várias coisas, assim. Primeiro eu me assustei que eu estava andando num espaço público que eu sempre circulei por ele durante anos, quase uma década, e eu nunca tinha andado a pé naquele lugar. Então essa foi a primeira coisa que me deixou meio chocado, assim. Falei, cara, como assim? Eu nunca andei aqui a pé, eu nunca vi a cidade desse jeito que eu tô vendo aqui, né? Então foi o primeiro choque que eu tomei, porque eu não tinha dimensão de como a cultura do carro me desconectava da cidade, eu não tinha essa noção, né? Que eu era só um transeunte, assim, eu tava sempre em circulação nos espaços públicos, mas eu nunca me via pertencendo aos espaços públicos. Então primeiro eu tive uma mudança de perspectiva sobre a cidade mesmo, né? A segunda coisa foi que eu me assustei como que os espaços não são tão longos, assim, as distâncias não são tão longas como eu imaginava. Eu achei aquilo estranho, porque, cara, como assim? Eu ando num carro, num veículo que é muito mais acelerado, faz tudo muito mais rápido, mas a sensação mesmo de menor tempo
vem em contrapartida a falsa sensação de que as distâncias são muito maiores do que a gente imaginava. E aí eu comecei a perceber que, cara, eu andei a pé essa distância, eu nunca me imaginei andando a pé essa distância, né? E aí foi que eu tive a descoberta do ciclismo urbano, né? Eu fui pra andar de bicicleta na cidade. E comecei a estudar a possibilidade de andar de bicicleta na cidade, tudo. Depois montei a minha própria bicicleta para andar na cidade. Porque eu comecei a perceber que eu não tinha esse olhar sobre os centros urbanos. E foi bem numa época que eu estava começando a me dedicar a esses temas da missão urbana, missão na cidade, tudo. E o livro do Keller ainda não tinha sido lançado em inglês, porque quando lançou em inglês eu já comprei e li aqui negócio vorazmente no Kindle na época, né? Porque tinha tudo a ver com coisas, sensibilidades que eu já estava desenvolvendo, assim. E aí, por exemplo, eu percebia que eu não via as artes urbanas, eu não via, por exemplo, os espaços que existiam na cidade, determinados comércios, né, cafeterias. Então, cara, foi muito louco, assim, eu comecei a ver uma população que mora na rua e a população que vive circulando no espaço da rua, né? Essa experiência é facilmente percebida quando você circula a pé nos grandes centros, mas também a bicicleta me deu a oportunidade de ver isso de forma mais eficiente, né? Porque você se desloca a maiores distâncias, né? Então, você não anda só naqueles lugares também urbanos que são visíveis porque você tem interesse de usar aquele espaço por alguma razão. Não, você tem que se deslocar por outros espaços que comumente você não iria, mas de uma forma muito mais imersa, né? Então, aí eu comecei a perceber que realmente, cara, assim, a gente que tá na missão urbana, a gente tem pouca visão dos centros urbanos, pouca visão da cidade, a gente desfruta pouco da cidade, de conhecer os espaços, os grupos que existem e se deslocam dentro desses espaços urbanos, né? Etc. Cara, quando a gente não tem essa experiência com a cidade, a gente tem já, para começar, um empobrecimento missiológico. E esse empobrecimento missiológico vem por falta da gente ser encarnacional na cidade. Então a gente tem uma antropologia pobre, mesmo estando na cidade, cara. Isso que é o mais bizarro, assim, né? É que a gente consome, vive nela, mas não tem uma relação, uma compreensão, um conhecimento adequado da cidade. Igor, mas te ouvindo aqui, eu penso o seguinte, até tem um capítulo anterior, isso até tu já comentou brevemente em outro episódio sobre essa tua relação com a cidade, eu tenho essa memória aqui, e é legal que em outro capítulo também, o Keller fala das cidades dormitório. A minha cidade é assim, Lagoa Santa, que é onde eu moro, na região metropolitana. Então assim, uma cidade que é uma cidade dormitório, ou seja, a galera mora na cidade, mas vai trabalhar em outra, né? É muito comum isso. Exato. Aí, às vezes é difícil ter essa relação com a cidade, né? Lagoa Santa, por exemplo, alguém que só vai pra Lagoa Santa pra dormir à noite e até frequenta uma igreja no final de semana, né? Fica um envolvimento um pouco mais difícil com a cidade. Se torna até pra igrejas que pertencem a cidades dormitório, se torna até mais esse desafio, né? Você ter esse engajamento com a cidade, você perceber a cidade, né? E estar ali não só pra consumir a cidade, mas também pra, de alguma forma, abençoá-la, né? Exato. Não, eu até penso, assim, que foi um problema que eu pensei muito aqui na minha cidade. Tipo, a maioria das pessoas que são, por exemplo, cristãs na cidade aqui, que moram em condomínios fechados, etc., frequentam igrejas fora da cidade, né? Na verdade, elas se deslocam até a Belo Horizonte. Acho que a mesma coisa acontece em muitas cidades aí do entorno de São Paulo, por exemplo. A gente pensa aí, né, Vinhedo, Valinhos, essas regiões aí. O pessoal desloca muito pra São Paulo, e às vezes vive vida de igreja em São Paulo, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem um desafio bem parecido, e a gente, assim, o que eu vejo o pessoal às vezes usando como estratégia e discutindo estratégia nesses contextos, porque os Estados Unidos também tem um problema muito parecido em alguns contextos urbanos, e o que a galera faz, cara, às vezes é o seguinte, simplesmente, nesse caso, né, é simplesmente o seguinte, usar de alguma maneira esses membros que moram nesses condomínios para fazerem, por exemplo, pequenos grupos dentro dos condomínios, né? E os pequenos grupos nos condomínios fazem com que essas pessoas se conectem e tal, e dali às vezes nasce uma igreja local, inclusive, em que a pessoa não precisa se deslocar para o grande centro, né? E aí você tem que começar a promover essa cultura de amor à cidade, cara, porque essa cultura de condomínio é triste, né? Tipo, o comércio local não ganha, tem um monte de problema econômico que acarreta disso. Agora, em termos missiológicos, claro, vai ter que ter adaptação. Você tem o exemplo aqui, por exemplo, das favelas, né? Que a gente falou de contextualização. As favelas, eu tenho um pastor amigo meu, o Thiago, ele até tem escutado a gente aqui nessa série, que ele se mudou para dentro da favela. Ele falou, cara, eu não me conectaria com essa favela se eu não me mudasse para dentro da favela. Tinha que ir para aglomerado, senão ele não ia se conectar. Mas eu acho que, de toda forma, observem todos esses casos que nós estamos mencionando aqui, sim, o que a gente precisa ter até essa discussão que a gente está tendo aqui, é uma discussão que ela indica que a gente tem uma preocupação missiológica com o contexto urbano. Isso exige estudo da cidade, né? Compreender a cidade. Que eu acho que é um ponto que o Keller tem levantado constantemente. Assim, a gente fica numas bolhas, assim, e a gente acaba não entendendo como a cidade funciona na sua diversidade, inclusive cidades dormitórios, cidades universitárias, né? Cidades que têm um índice de vulnerabilidade muito grande, cidades com alto índice de violência, né? A gente tem que estudar para ser intencional no trabalho missional aí, né? Até uma coisa que o Keller coloca aqui nesse capítulo
capítulo, no 14, é o porquê dessa ênfase nas cidades, né? Ele fala assim, bem, se a maioria das pessoas estão indo para os centros urbanos, eu preciso pensar missão para esses grandes centros urbanos, né? Para a questão urbana. Que ele fala o seguinte, se eu tenho uma cidade com 100 pessoas e uma cidade com, eu não lembro agora os números que ele usa, mas uma cidade com 100 pessoas e uma outra cidade com 10 mil pessoas e eu tenho disponível 4 plantadores de igreja, tipo, não seria sábio eu mandar 2 para cada cidade, né? Sendo que uma cidade só tem 100 pessoas. E não que aquela cidade que tenha 100 pessoas não mereça ter um plantador ou alguém para evangelizar e pensar o evangelho para aquela cidade de 100 pessoas, mas eu preciso mandar mais plantadores para cidades onde possuem mais pessoas, né? Isso até para responder aquele questionamento que alguém já fez, né? Poxa, o Keller só pensa em grandes centros, né? Nas cidades grandes, nas cidades urbanas e tal. Até porque ele também está escrevendo a partir da realidade dele. Essa questão que você falou, Bibo, de cidades dormitórios, isso aí também é uma característica da cidade, né? Então também é parte de compreender essas características de quem está trabalhando para a evangelização daquela cidade, para ter um ministério relevante. A questão que o Igor falou, de que o Keller é apaixonado por Nova York, é um nova-iorquino, né? Ele é um nova-iorquino por conversão, né? Que ele não é de Nova York em si, né? E essa é uma questão que ele diz. As grandes movimentos de plantação de igrejas, convenções e tal, nos Estados Unidos especialmente, né, elas são lideradas por pessoas que não são das grandes cidades, e as igrejas das grandes cidades carregam às vezes esse pensamento que não é um pensamento com todo esse engajamento que o Igor citou aí, né? Então existe uma tarefa de compreensão e de sensibilidade a respeito dessas coisas para nós comunicarmos o evangelho de maneira mais eficiente na cidade, né? Senão a gente carrega... A gente tá muito acostumado em pensar numa ação transcultural para ir lá pro meio da tribo indígena ou para ir lá pro mundo islâmico ou coisa do tipo, né? Mas a gente não pensa que na plantação de igreja, no nosso vínculo com o lugar onde a nossa igreja tá, a gente também tem uma necessidade de adaptação cultural, né? Isso é exigido da gente também. Na página 202, o Keller inclusive fala dessa mente agrária, né? E muitas vezes até esse preconceito que a gente tem em relação à cidade, a questão de que a vida no interior é melhor, a gente meio que propaga alguns pensamentos que talvez não nos fazem amar a cidade. E, de fato, a cidade tem a canseira, até quem ouviu o podcast com o Marcelo Berti foi muito legal, que ele falou sobre o remédio para a alma, e a partir de pesquisas, né, ele viu essa canseira, o Cacau falou da Sociedade do Cansaço, o livro que ele está lendo ou já leu e não para de falar sobre e tal. Realmente a cidade tem esses aspectos. Já li, cara. Já leu aí? Tá fera, já tá cansado de ler o livro, inclusive. Eu li em algumas horas. Ó, olha aí. Coisa boa sentar e poder ler assim, hein? Coisa boa, privilégio. Mas é na cidade que nós estamos, e se é na cidade, né, que é onde eu vou encontrar o maior número de pessoas que são diferentes de mim, ao mesmo tempo em que eu vou encontrar o maior número de pessoas que são parecidas comigo, né? É na cidade que tem o nosso desafio. Acho que é como se o Keller aqui, nesse capítulo e no início do capítulo, estivesse fazendo uma defesa, pelo menos eu entendi dessa maneira, do porquê eu preciso pensar a missão na cidade. Exatamente. O Bibo, tem uma coisa aqui também legal, cara, que ele fala aqui, que eu acho que é uma retomada do capítulo sobre contextualização. Salvo engano, eu sei que em algum lugar ele fala isso, que eu lembro que eu li isso, que é aquela ponte, a analogia da ponte do Stott, né, que ele fala que na medida que a gente leva o evangelho a uma cultura, a cultura também nos desafia a perceber dimensões do evangelho que a gente ignorava, né? Uhum. E isso é uma sacada muito legal, porque a gente sempre tem um pensamento, né, é meio claro que é um pensamento que contamina o anúncio do evangelho, né, porque às vezes a gente leva realmente uma postura meio etnocêntrica mesmo, né, na hora de levar o evangelho, e a gente se esquece que o evangelho sofre, na verdade não o evangelho, mas nós somos desafiados a perceber dimensões do evangelho que a gente não percebia quando a gente entra num contexto cultural diferente. Então, por exemplo, ele cita aqui na página 201, que você mencionou até agora há pouco, né, ele fala assim: obviamente é verdade que temos de levar o evangelho à cidade e ouvir o evangelho na cidade, mas também temos de reconhecer quanto
a própria cidade traz o evangelho até nós. A cidade nos desafiará a descobrir o poder do evangelho de novas maneiras. É extraordinário. Então imagina, você mora num contexto urbano, classe média alta, num condomínio fechado. A gente citou esse exemplo agora há pouco. Aí você é desafiado a dar testemunho do evangelho num contexto de uma favela, por exemplo, num grande centro urbano. De repente, cara, você vai ter que recorrer às escrituras e olhar para as escrituras e discernir respostas evangélicas a desafios que são típicos daquele contexto, né? Que você ignorava porque você estava num contexto que aqueles fatores não eram um problema, mas agora se tornam um problema, né? Num outro contexto, você tem que recorrer ao evangelho para como é que eu lido com a violência urbana, como é que eu lido com o desespero, como é que eu lido com o aliciamento por tráfico, o que o evangelho diz a respeito dessas questões, por que as pessoas estão em busca dessas questões e por aí vai. Então, por exemplo, sei lá, você vai abordar uma tribo urbana qualquer que aderiu a uma ideologia qualquer, sei lá, um grupo neofascista, que eu sei que isso, em grandes centros tem, em Belo Horizonte a gente tem muito isso, né? Grupos bem undergrounds, ligados a ideologias bem definidas, e aí você vai ser desafiado. Um grupo anarquista tratando temas relacionados a poder, governo, etc. Grupos de hippies, né? Aqui em Belo Horizonte tinha um trabalho fantástico do pastor Lucas, meu amigo, se estiver me ouvindo aqui, um abraço para ele, pastor Lucas, da Comunidade Cristã da Zona Sul. Ele faz um culto, né? Toda semana na Praça 7 em Belo Horizonte com os hippies, e os próprios hippies que tem lá, alguns são até cristãos, né? Já se converteram e eles montam a liturgia deles, fazem o culto deles lá na Praça 7 e tudo, o culto é ao ar livre, no centro, no epicentro da cidade de Belo Horizonte, né? Imagine o quanto, né, esse tipo de contexto a gente precisa dar explicações evangélicas que apreciam os desafios que são inerentes a esse grupo cultural, né? Então a gente sempre tem que olhar assim, não, eu já chego com o evangelho pronto. Não, você chega com percepções do evangelho. Lembra, eu gosto muito da analogia do Keller, né? O evangelho como um diamante multifacetado, e a gente, claro, dependendo de como a gente foi alcançado e no contexto que a gente foi alcançado, a gente aprecia uma dimensão desse diamante, um aspecto, uma face, né? E de repente, quando você está num outro contexto, você é desafiado a virar esse diamante e apreciar outras dimensões desse diamante que você não apreciava antes. Então existe uma riqueza também, né? Existe um ganho para quem está evangelizando, para quem está anunciando o evangelho, né, em contextos culturalmente diversos quando comparados ao seu. Lembrando que a cidade é um lugar multicultural, né? A gente, quando fala da cidade, não está falando de uma cultura monolítica, ao contrário, né? A diversidade é uma das marcas, né, da vida urbana. Então, o tempo inteiro, o missionário urbano, o cristão, o pastor, o plantador, ele tem que ter essa sensibilidade de perceber que tem, obviamente, percepções do evangelho que para ele era ignorada, que agora estão sendo estimuladas no contexto urbano, né? É o que ele fala, desafiará a descobrir o poder do evangelho de novas maneiras. Muito bom. A cidade é de fato um canteiro espiritual em que as pessoas tanto perdem a fé quanto a encontram em circunstâncias que não acontecem em ambientes mais monolíticos, menos pluralistas. Novamente, Exato. Isso faz parte da tensão da cidade sobre o qual a Bíblia discorre, que é o que ele já trouxe no capítulo 11, né? Eu li essa citação aqui na primeira coluna da página 203. Só voltando um pouquinho, Bibo, que ele diz duas coisas. Sim, volta sempre, vamos lá. Ele diz aquela questão da riqueza, né, das cidades, e ele fala duas coisas interessantes sobre a cidade, que a cidade nos une a pessoas como nós, ali na página 200 ainda, né? Ela nos une a pessoas como nós, pessoas parecidas ou iguais a você, né? E ela também nos une a pessoas diferentes de nós, né? De um modo singular também, né? Essa dinâmica é interessante. Você vai encontrar identificação e você vai encontrar também diferenciação na cidade. E é nesse contexto, nesse ambiente mesmo, né? Que a gente desenvolve o nosso ministério também, né? Ele vai dizer, inclusive, que para o nosso crescimento espiritual e bem-estar contínuos, talvez precisemos da cidade mais do que a cidade precisa de nós. Que é uma coisa bem, assim, forte para falar num contexto até de evangelização e de igreja, né? A gente precisar da cidade. Mas é isso. Ela nos leva a quebrar algumas coisas que são meramente culturais, porque a gente encontra muita coisa diferente da gente, assim como também encontra identificação que nos leva também a dar o nosso melhor e a conviver e unir esforços e coisas do tipo, né? E aí eu gosto, se eu fosse citar no final uma frase aqui, seria essa, mas já vou citar antes, que ele diz o seguinte: só o evangelho pode nos dar a humildade, a confiança e a coragem para realizar o ministério que honra a Deus e abençoa os outros. A humildade que diz, tenho muito que aprender com a cidade, a confiança que diz, tenho muito que contribuir para a cidade, e a coragem que diz, não tenho nada que temer com a cidade. Então, acho bacana essa ideia dele. E nesse capítulo, o Keller destaca
3 formas como os cristãos devem se relacionar com a cidade, né? Tem 3 pontos aí. A primeira forma é que os cristãos devem desenvolver um apreço pela cidade, atitudes de apreço pela cidade, não só um apreço, né, sentimental, mas atitudes de apreço em relação à cidade. Ele menciona aí Jonas, né, que vai para Nínive sem nenhum apreço por Nínive, mas ele diz que às vezes a gente tá indo assim também. E essa atitude não é louvável em Jonas, né? O livro não é um livro sobre como odiar uma cidade, né? Então, ele faz a missão de Deus apesar disso. Nós não precisamos fazer apesar disso. Pelo contrário, nós devemos seguir muito mais aquela recomendação que Jeremias dá aos exilados na Babilônia, né? Então, as atitudes de apreço para com a cidade é a primeira forma de se relacionar com a cidade que ele coloca aqui. Até ele cita o Harvey Cohn, que já foi citado em capítulos anteriores, e ele diz que esse Harvey Cohn ouviu de um homem, né? Deus criou o campo, o homem construiu os bairros, mas o diabo edificou as cidades. Pesado, né, cara? Aí como é que eu vou me relacionar bem se eu penso? É aquilo que eu falei alguns minutos atrás, a gente às vezes tem essa relação com a cidade, porque a nossa vida acontece na cidade, e se a gente não tá com a vida muito legal, a gente realmente tudo vai ser cansativo, o trânsito é ruim, a situação econômica não é boa, e isso até pode ser verdade, tudo verdade, né? Mas daí eu sempre puxo pra baixo, né? Como é que eu vou desenvolver uma atitude de apreço pela cidade se o trânsito é uma porcaria, o sistema único de saúde não funciona aqui no meu bairro, e aí a gente, né, é igual aquelas rodinhas, né, que a gente fica conversando e, mano, e malhando o pau, né? Malhando o pau acho que é uma expressão nacionalmente entendível, né? Malhando o pau, mas tipo, a gente... E ele destaca isso, né? Porque, assim, é normal nós pensarmos... E no contexto dos Estados Unidos é muito forte, porque o interior é mais religioso, né? E as grandes metrópoles menos, né? Você vê, por exemplo, o Texas, né? Conhecido como um estado bastante religioso, conservador e tal. Austin, a capital do Texas, ela tem sido cada vez mais transformada em uma cidade progressista, né? De modo que as pessoas têm feito até a pergunta quando é que o Texas vai deixar de ser republicano e se tornar democrata. Vai virar um estado azul, né? Porque a capital tem sido bastante progressista e ela cedia eventos, assim, de tecnologia, coisas do tipo e tal. Isso nos Estados Unidos é muito marcado. No Brasil, nem tanto, né? Há muito... Por exemplo, o Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, ela também é muito religiosa, né? Então, a comparação não se dá tanto assim. Mas ele destaca, então, que às vezes há esse preconceito de que o interior, a calma do interior, o que é bucólico, né? Isso me aproxima mais de Deus, isso é mais inspirador, e que a cidade, ela é mais maléfica, ela é pior para a qualidade de vida, pior para a espiritualidade e tal. E aí ele diz, olha, você tem que entender... Quando a gente vai fazer retiro de igreja, a gente vai pra onde? Vamos procurar um lugar no interior, não é, cara? Vamos fazer um lugar bem retirado. Olha, a nossa mentalidade é essa. É sair da cidade. Fugir da Babel, né? Isso, caraca, mano. Aí ele diz assim, você tem que entender que algumas das pessoas que vivem na cidade amam a cidade. Cara, isso é uma coisa muito genial, porque é tão simples e tão claro, mas muito genial. O paulistano, por exemplo, há um orgulho da cultura paulistana, há um orgulho de ser uma cidade com tanta coisa lá, né? Eu sei que Belo Horizonte também tem isso, né? Ser uma cidade da noite, ser uma cidade da música, né? O Igor, que conhece bem aí, né? E aí o cara se converte... Tem orgulho do boteco. Não, exatamente. Aí o cara se converte, o que a gente fala? A música é do demônio, né? Exatamente, cara. O museu, essas coisas, não, agora é igreja, isso tudo bem, claro, você vai atingir gente assim também, né, mas isso não é o evangelho, você tá acrescentando uma coisa ao evangelho que não tá no evangelho, né, então tudo isso tem que ser pensado, né. Até o Keller cita, agora eu não vou lembrar, é nesse capítulo, ele fala de igrejas meio que são comunidades isoladas da cidade, né, eu não lembro qual é a expressão que ele usou aqui, eu devia ter anotado, mas é como se a igreja estivesse ali na cidade, mas ela tá ali meio que isolada da cidade, né? Ela não tem esse compromisso com a cidade. É uma bolha, né? Uma bolha, uma comunidade alternativa, quase, dentro da cidade. Eu gosto demais de cidade, assim, eu gosto da minha cidade, gosto da cidade que a gente tem a igreja, né, que a gente tem aqui a região metropolitana. Eu queria muito morar no epicentro de Belo Horizonte, já falei isso pra minha esposa inúmeras vezes, né, só que a gente não tem condições de pagar hoje morar no epicentro de Belo Horizonte.
mas é uma cidade maravilhosa de se viver, as pessoas, a gente tem que ter essa compaixão mesmo, né? E, cara, não sei como é que é o caso de vocês, né? Não sei, mas assim, em Belo Horizonte a gente tem um fenômeno muito louco, assim, a gente tem bairros extremamente evangélicos, tem bairros extremamente católicos, bairros, cara, isso que é curioso. E a gente tem bairros que são seculares, bairros secularizados, assim, bairros que igreja não vinga, a igreja não consegue se conectar, e são exatamente os bairros de maior efervescência cultural, ideológica, movimentos de contestação, livrarias, né? Isso, para mim, é um fator indicativo, assim, que a gente tem tido, talvez, alguma falha na nossa capacidade de penetração e conexão com a cidade. Mas por quê? Mas são espaços que a gente não circula, né? São espaços que a gente não frequenta, a gente não tá no café, a gente não tá no festival, no Beatle Week, né, que rola aqui em Belo Horizonte todo ano, a gente não tá conectado com esses espaços. Então é óbvio que a gente não se conecta com eles. Eu acho que também falta aí uma imersão antropológica da nossa parte, né? É verdade mesmo. Legal. Bacana. Ponto 2 os cristãos devem tornar-se uma contracultura ativa onde residem. Em outras palavras, a sociedade urbana que Deus quer é baseada em serviço e não em egoísmo. Porque assim, muitas pessoas podem amar a cidade, mas odiar pessoas. Tem isso, né? Acho que até o Keller comenta aqui. Né? Eu amo a cidade, eu amo o que a cidade me oferece, mas eu odeio pessoas. E não tem como você separar a cidade de pessoas, né? Ainda que a gente tente, e a Netflix tá aí para nos ajudar, a Amazon Prime também, a ficarmos trancados dentro de nossas casas nessa cultura tela. Mas é interessante, né? O cristão deve tornar-se uma contracultura ativa onde residem. Isso se a gente tem dificuldade de se engajar com a cidade, né, e de amar a cidade, o ponto 2 fica ainda mais difícil para nós, né? Isso é muito legal, porque tem que ser uma contracultura, tem que ser uma comunidade distinta, né, nas suas práticas, que não é levada pelos valores caídos da cultura, ao mesmo tempo que você demonstra apreço pela cidade. E eu acho que a chave tá bem nisso, né? De você não só amar a cidade, mas amar as pessoas também. Existem cidades que odiar as pessoas é amar a cidade, por mais paradoxal que isso seja. Cidade, por exemplo, que se gaba das pessoas serem fechadas, entendeu? Eu lembro de uma notícia que eu vi, eu assisti uma notícia sobre eu acho que eu já contei isso nesse podcast, cara. Uma notícia que em Londres eles estavam tentando fazer as pessoas no metrô conversarem mais. Eles têm uma preocupação com a questão da solidão lá, né? Até tem um Ministério da Solidão na Inglaterra e tal. E uma das coisas que eles estavam tentando fazer, não sei se era da Prefeitura de Londres, não sei, tentando fazer que as pessoas conversassem mais no metrô. E eu assisti esse vídeo, tava sendo veiculado num jornal de Nova York, um jornal local de Nova York, tava fazendo uma matéria sobre isso em Londres. Eu tava interessado no tema, procurei lá e achei, mas era o pessoal de Nova York. E aí quando acabou a reportagem, voltou pra bancada lá do jornal, e aí eles falam, como seria isso aqui em Nova York? Aí a âncora fala, né? Aí o cara vira pra ela e fala, aqui, quando você começasse a puxar assunto, o cara ia falar, sai daqui, eu quero ficar sozinho e tal, né? Tipo assim, ser dessa cidade é não lidar com as pessoas da cidade, né? Não sei se é assim lá, mas tem gente que pensa assim sobre a sua própria cidade, né? Eu gosto da cidade, mas não gosto das pessoas. Eu amo a minha cidade, mas eu odeio meu vizinho, né? E eu acho que a igreja, uma parte de ser realmente diferente é ir além dessas questões, né, de divisão, né? Eu gosto muito desse pensamento, que a igreja, numa sociedade tão fragmentada, ela é uma união, né? Ela junta esses pedaços, né? Porque ela demonstra esse amor para além das diferenças e tal. Não é a única característica, óbvio, né, distintiva, mas cria na igreja ele fala aqui nesse ponto, né, que os cristãos são chamados a ser uma cidade alternativa dentro de cada cidade terrena, uma cultura humana alternativa em meio a cada cultura humana, que não é alternativa por desprezar o outro, que não é alternativa por rejeitar a cultura da cidade ou a cidade em si, mas ela é alternativa porque ela mostra uma outra forma de viver, né? E isso é muito importante. A igreja não pode se tornar uma mera expressão dos valores caídos da sociedade. Ela tem que apresentar uma coisa diferente, né? Exatamente. Ela não pode reproduzir, né, o Cacau, os ritos, né, de morte da cidade, não pode reproduzir esses elementos. E, cara, por exemplo, a gente sabe aí dos males que a cidade acaba promovendo, né?
né? A gente fala muito da solidão, do individualismo, a gente sempre lembra dessas coisas, né? Lembra, por exemplo, da tendência que as pessoas no contexto urbano têm de terem um baixo engajamento cívico com a cidade, pouco voluntariado, né? Então a igreja pode estar super engajada com o trabalho voluntário, super engajada com questões que envolvem a cidade, a preocupação, né? Uma preocupação intencional com a melhora da vida urbana, com a beleza. Eu me lembro da história, uma história extraordinária que rolou em Nova York, inclusive, não foi nenhuma iniciativa da igreja do Keller, apesar de que a igreja dele faz coisas parecidas, mas, por exemplo, foi um caso de uma igreja anglicana que estava abandonada e ela tá virando assim um antro de criminosos e tal, e aí uma igreja, não sei qual foi na época, essa história de 6, 7 anos atrás, uma igreja se mobilizou na cidade para poder reformar essa igreja e transformar ela uma espécie de museu mesmo de memória religiosa da cidade. E aquele lugar, quem assumiu essa responsabilidade não foi a prefeitura, quem assumiu foi eles montaram uma organização, uma fundação, e o projeto era isso, mudar esse bem para a cidade, transformar isso aqui de novo num espaço de convívio social, um museu, as pessoas podem circular nele como espaço, né? E devolver um prédio que era patrimônio histórico da cidade, mas estava abandonado, para a cidade, né? Então, cara, isso é extraordinário. Eu não acho que isso é um papel da igreja, a igreja local, assim, em termos, né? Porque, como eu costumo dizer assim, a igreja não tem que virar ONG, né? Mas a igreja pode e deve fazer, na medida que ela tem condições de fazê-lo, encorajar seus membros, encorajar as pessoas que estão ligadas à igreja a servirem a cidade. Inclusive, montando organizações, fundações, o que for necessário, movimentos orgânicos, né? Para o benefício da cidade, o benefício comum. O que é irônico, e eu tenho percebido isso de maneira bem direta, né? Porque a gente tem uma organização que a gente tem, que foi fruto, inclusive, da nossa igreja, o conselho diretor da ONG são membros da nossa igreja, e a gente atua em várias frentes, né? Trabalhos humanitários fora do Brasil, trabalhos humanitários aqui, voluntariado. E, cara, a coisa mais legal que tem, assim, a gente percebe nitidamente que ao nos engajarmos com esse tipo de atividade, a gente acaba se conectando, né, cara, com o poder público, se conecta com organizações não governamentais, internacionais. Por exemplo, eu estava numa reunião semana passada com o cônsul de Moçambique, então a gente se conecta com as pessoas organicamente. Vocês vão para a universidade também, né, Igor? Não sei se você já contou isso aqui no podcast. Isso, exato. Eu já estive em algumas, eu estive ultimamente numa universidade para fazer uma parceria para montar um curso de extensão na área de voluntariado. E, cara, quem tá ali é a Igreja de Jesus, são os crentes, entendeu? A gente se conectando com as pessoas. Ah, cara, e o evangelho? Cara, o evangelho tá comigo, o evangelho tá em mim, e onde eu estou, o evangelho vai ser anunciado, cara. Não tem jeito de não ser anunciado, porque a gente tá afetado pelo evangelho. E eu não tô falando daquele papo de, né, pregue sempre o evangelho, se precisa use palavras, não. As palavras são utilizadas, principalmente, né? A gente fala do evangelho, mas ele emerge a partir de uma relação autêntica, né, com a cidade, com o bem comum, com as pessoas. Então isso conecta a gente autenticamente com as pessoas, né? Aí eu não tô ali porque eu tenho interesse de evangelizar primariamente, eu estou ali com o interesse de ajudar a cidade. Evangelizar é natural para quem está cheio do evangelho. Quem está cheio do evangelho, evangeliza. Então isso aí esse dualismo a gente precisa superar ele. Onde eu estou, o evangelho tem que ser anunciado, tem que ser proclamado, eu me conecto com as pessoas, etc. Isso é natural, né? Mas a gente está ali por uma pauta comum, que é inspirada, inclusive, no evangelho que eu anuncio, né? Que é fundamentado nesse evangelho. Boa. É por isso que... Inclusive, eu dou um testemunho aqui de que você, Igor, e a forma como você mostrou todas essas ações, né? É um exemplo muito forte pra mim também de engajamento, sabe? De um engajamento legitimamente cristão, né? Porque sempre há a dificuldade de você fazer essas duas coisas. Atitudes de benefício pra cidade, mas ser também intencionalmente cristão no sentido de que você não é só mais uma ONG, existe um vínculo de fé Perfeito, implícito, digamos assim, né? Que se torna explícito pela vida, mas que é implícito na ação. E eu acho que você e a igreja aí, né, alcançam muito bem esse equilíbrio, esse objetivo, muito legal. O nosso esforço tem sido nessa direção, Cacau, a gente tem muito que melhorar. Mas isso pra mim fica assim como um exemplo de não perfeito, né, mas um exemplo, assim, até um estímulo, né, para algumas pessoas que estão nos ouvindo aí, de que é possível a gente criar uma cultura alternativa. Porque imagina, cara, quantas vezes nós já tivemos em nossas ações pessoas não cristãs, cara, estavam junto com a gente, mas elas, ao verem o modo de servir, a compaixão, né, o quebrantamento, aquela coisa de abraçar a pessoa que está sofrendo. A gente teve essa experiência com o Brumadinho, né, de abraçar as pessoas ali no dia da missa de sétimo dia, cara, muito louco. Quem tava ali na porta da igreja católica, enquanto as famílias iam chegando, era o nosso movimento, cara. E tinha ali cristãos, na sua maioria, evangélicos, mas tinha uma galera que não era nem cristã,
cristã que estava ali junto também, não, é voluntário, tô junto, e acabaram percebendo que estavam junto, que a gente estava ali porque a gente fazia aquilo, porque tinha uma fé que nos movia a fazer aquela coisa, né? Então isso é uma cultura alternativa que a gente também tem oferecido à cidade. Eu não vou entrar nem no mérito da dinâmica própria da igreja, né? Que a igreja tem que se tornar esse espaço, né, cara? Esse espaço que a pessoa chega ali, cara, pensa quantas pessoas que nós conhecemos nos centros urbanos que vivem uma verdadeira paranoia de busca de salvação financeira, salvação pela carreira, salvação pelo diploma, estressado com prova do Enem, a vida vai acabar porque eu não passei na prova do Enem, não fiz aquele concurso público, e de repente ela tem um espaço, cara, que as pessoas, um bálsamo está sendo oferecido para essas pessoas. Não, a vida de vocês é muito mais significativa do que isso, tem muito mais propósito do que isso, o evangelho anuncia coisas mais significativas, a razão por que você trabalha é diferente, né, são por outras razões, não é para você se escapar de alguma coisa ou se proteger de alguma coisa, né, a salvação pertence ao Senhor e não pertence ao salário, né, enfim, a igreja é uma sociedade alternativa, de fato, dentro dos grandes centros, né, e pode entrar a música agora do Raul Seixas, né? Fica à vontade. Boa. Ponto 3. Os cristãos devem ser uma comunidade totalmente comprometida com o bem da cidade como um todo. E o Keller ainda faz um adendo aqui, especialmente aos pobres. E aí? Isso acho que é até o desenrolar do que a gente falou antes, né? Exato. E a igreja, ela não oferece... Cuidado com o que eu vou falar, mas vamos lá. A igreja não oferece um serviço à cidade. Ela serve a cidade como uma forma de uma nova cidade, né? Então, é um padrão de vida estabelecido por um novo povo, de um novo reino, numa nova cidade, que é a cidade celestial. Então, a gente demonstra uma vida nova. Essa vida nova envolve servir ao outro com tudo que tem. Porque às vezes a relação entre uma coisa e outra, ela é questionada nas nossas igrejas, né? Assim, bom, tudo bem, mas quantas almas isso gerou? Né? Boa. Quantas, qual foi a conversão? Ou então, eu posso ser uma igreja sem ter nada disso, sem me comprometer com o bem das... Essa pergunta, ela erra na própria natureza do que é ser igreja, que é essa comunidade de pessoas transformadas pelo evangelho. Um evangelho real, com uma fé verdadeira, gerará frutos, e esses frutos envolvem o serviço da cidade, o serviço de todos, né? Se estamos na cidade, é da cidade. Eu acho que é por esse caminho que a gente tem que refletir nessa situação, né? E por isso que a gente tem que estar comprometido com a cidade, todo bem para a cidade, com tudo que a gente tem, e especialmente para os pobres, como você disse, porque é uma ênfase que a gente vê no Novo Testamento. Né? Meu, olha só a filosofada que eu dei aqui enquanto você falava, Cacau. Filosófico. E pensa... Momento filosófico aqui agora, brincadeira, não, eu tive uma viagem aqui, quero compartilhar com vocês e vocês aí ver o que se dá pra tirar alguma coisa de bom disso que eu vou falar agora. Mas a gente tá falando aqui da questão de servir a cidade, né, de sermos uma comunidade alternativa, né, de sermos um refresco, né, ou seja, trazer os ares do jardim pro meio da selva de pedra, certo? Pegando aí as analogias do Keller e tal. Nós trazemos esse ar puro, né, esse ar do jardim pro meio da cidade, ok. Aí o Keller tá falando aqui nesse tópico 3 de que a cidade, ela é tratada muitas vezes como um playground para adultos. E o desafio da igreja é não cair nessa, né? O desafio dos cristãos é não permanecerem ou estarem na cidade porque ela oferece, né, a cultura, ela oferece entretenimento, ela oferece tantas coisas boas para mim viver e por aí vai. Os cristãos, segundo o Keller tá dizendo aqui, eles não devem cair nessa. Tipo, gente, a gente não pode estar na cidade porque ela é um playground, porque ela me oferece benefícios. Às vezes eu penso que a igreja, ela acabou se tornando mais um desses brinquedos dentro da cidade, tá ligado? A gente faz uma igreja legal, uma igreja bacana, uma igreja com esse tipo de música, com esse tipo de palavra, e é mais uma opção que as pessoas têm na cidade. Então, domingo à noite, eu vou lá, eu ouço uma boa palavra, uma boa música, mas antes eu fui num evento cultural da cidade, como se a igreja se tornasse mais um atrativo cultural dentro da cidade. Vocês não têm essa percepção, cara? E eu fiquei com isso na minha cabeça agora, sabe? Que às vezes a igreja se tornou mais uma atração cultural dentro da cidade. Não, acho que isso existe. Isso existe mesmo. Bom, né? Vamos falar mesmo do contexto do Keller, né?
né? Tem igrejas lá que são igrejas que tem até área pra turista. Não, total, você paga pra entrar no culto, Quando eu tive lá, quase fui no Harlem lá, aqueles coral afro-americanos e tal, não sei o que, tal. Então, nesse aspecto, essa igreja, ela tem isso também. Por que faz dessa forma? Então, não vou entrar nesse mérito porque eu não conheço. Mas tem, né? Lógico que tem. Agora, até no filme lá que o Igor não gosta... Qual que é? Que é o First Reformed. Ah, sim. Só tu gostou, Cacau, não sei se tu percebeu. Cara, eu não gostei. Eu amei esse filme. Mas tem a igreja lá que se torna só um paradeiro histórico, né? Apesar de ser mesmo uma igreja, ter culto e tudo mais, ter pastor. Mas ela tem um valor histórico que é muito mais importante do que o ministério que ela exerce lá. Então tem essas coisas, claro que tem. Não, né? mas eu nem tô pensando nesse tipo de igreja, Cacau. Eu sei. Às vezes a nossa pode ser. Sim, eu sei. Agora, no nosso contexto, eu vejo isso, mas eu não vejo tão intencional. Eu não sei. Não vejo tanto a igreja querendo ser uma opção de entretenimento. Não. Acho que conscientemente ela não tem isso. Eu vejo as pessoas tomando a igreja assim. Isso eu vejo sim. Pessoas tomando a igreja assim. Algumas igrejas e algumas denominações, especialmente presentes nas metrópoles brasileiras, têm tido um número de frequentadores muito nesse aspecto. A vida dele toda tá centrada na cidade, tem lá todas as coisas que ele gosta de fazer e tal. E também vai na igreja como uma espécie de consulta, mas não uma consulta médica, uma consulta espiritual. Então, assim, esse bairro é bom, essa cidade ela tem várias dessas coisas, ela tem bons hospitais, ela tem boas escolas, ela tem uma igreja que eu vou e lá eu aprendo. Não sei se chega ao ponto das pessoas escolherem bairros ou cidades por causa da igreja, mas elas tratam a igreja assim. Isso eu visto bastante de pessoas que eu conheço, e aí você vê a relação que ela tem com algumas igrejas, né, e você vê que é uma relação bem dessa forma assim mesmo, né, do playground, do serviço que a igreja oferece. Quanto cabe à igreja lidar com isso em termos de evitar essa utilização, eu não sei como é que se faz, né? Mas eu vejo isso sim, Bibo, do jeito que você falou. Cara, tem uma frase muito legal aqui no final, que eu acho que tem a ver com isso aí, cara. No finalzinho desse tópico aí, ele fala assim: os cristãos devem querer viver na cidade sem usar a cidade para edificar grandes igrejas, mas usando os recursos da igreja para que a cidade prospere. Cara, isso aqui é uma mudança de paradigma brutal, né, Caraca. velho? E ele ainda continua: referimos-nos a isso como um modelo de ministério de crescimento da cidade e não como um modelo estrito de crescimento da igreja. Essa postura de ministério surge de uma visão teológica da igreja centrada. Eu até tenho isso super grifado aqui no livro, porque isso tem muito a ver com a nossa visão de igreja mesmo, assim, hoje, assim, particularmente, né? Em que existem igrejas, eu até, de novo, concordo muito com o que o Cacau diz aí, que às vezes não é nem igreja, as pessoas criaram esse hábito de ter uma relação de consumo com a igreja, e aí às vezes a igreja se sente pressionada a satisfazer isso, né? E acaba virando aquela coisa meio clientelista, assim, né? E o que tem aqui, na visão do Keller, é uma inversão completa do paradigma, assim, não é uma visão de crescimento de igreja, é de crescimento da cidade, tipo assim, cara, o que essa igreja tem a oferecer à cidade? Será que se essa igreja deixasse de existir, a cidade sentiria a falta dela? Eu sei que é uma pergunta clichê, mas ela é muito importante, né? Ela é muito importante, porque a gente pode pensar, de fato, as coisas a partir da cidade. Tipo assim, essa igreja é uma dádiva, Deus enviou essa igreja para a cidade, tá? E o que a gente tem que fazer aqui? Qual é a nossa tarefa? O que Deus nos confiou, né? E nunca aquele movimento assim, eu quero usufruir dos benefícios da cidade, das pessoas da cidade, para fazer a minha igreja crescer, né? Não, cara, é uma mudança mesmo de percepção, tipo assim, de abordagem missiológica, né? É da cidade, é da igreja para a cidade, né? É da igreja para a cidade o movimento, e não o contrário. Um outro livro que eu sempre faço referência, que eu gosto bastante, que é o The Life of Church, do Joe Thorne, que tem uma igreja na Grande Chicago, né? Ele tem a cidade dele é St. Charles, lá na região metropolitana de Chicago. Ele fala sobre os ambientes em que a igreja vive a sua vida, né? E o último ambiente é a praça, que é a igreja na cidade, né? E ele fala de 4 princípios de interação da igreja com a cidade. O Keller coloca 3, e eles são bem parecidos. O Joe Thorne, ele coloca a participação, restauração, diálogo e multiplicação. As 4 maneiras como ele
a igreja dele se envolve com a cidade. Participação é estar presente na cidade mesmo, né? Estar presente. Estar envolvido com coisas que atraiam a cidade, que a cidade perceba a presença da igreja, está envolvido em questões culturais, mesmo em questões sociais e tal. A restauração é trazer essa novidade ou essa cola nessa cidade fragmentada, né? Ou injetar vida nessa cidade moribunda, né? O diálogo é, de fato, um diálogo, uma conversa, oferecer a mensagem, mas também ouvir os anseios da cidade. E a multiplicação é a multiplicação mesmo, né? Pregar o evangelho, crescer o número de pessoas, crescer o número de igrejas também, que eles têm um foco muito grande de implantação de igreja. Eu acho que vai bem nesse sentido do que o Keller coloca também, né? A gente participa, mas a gente é alternativo. Tá na cidade, ama a cidade, tem apreço pela cidade, mas é uma coisa diferente. Mas se envolve no bem da cidade em tudo, inclusive no bem espiritual. E o Keller usa aqui Jeremias 29, falando, né, orai pela paz da cidade, tal, que a paz da cidade é sua paz, que é o mesmo capítulo que fala, bem sei os planos que eu tenho pra ti, planos de paz, né? Então, os planos de paz que Deus tem para o povo lá no exílio eram planos que envolviam o povo ser paz também para a cidade. Deus tem planos bons para nós revelados em Jesus Cristo, e Deus manifesta a graça em nós em Jesus Cristo. Mas ele manifesta a graça em nós para que nós manifestemos graça também na cidade. Deus diz que Abraão vai ser abençoado para que ele seja uma bênção. Então não tem escolha. Eu posso ser da cidade e não fazer, eu posso ser uma igreja da cidade e não fazer bem para a cidade? Não tem escolha. Você tem que fazer, tem que mostrar a graça e o amor de Deus o tempo todo. Não tem como decidir não fazer isso. Né? Muito bom. Gente, e no capítulo ainda, o Keller traz, é o que vai ocupar até a maior parte do capítulo, 7 características de uma igreja para a cidade. Bem, aqui nós falamos de como os cristãos devem se relacionar com a cidade, e ele cita 3 exemplos, né, de bom relacionamento do cristão com a cidade. E depois ele elenca 7 características de uma igreja para a cidade, que de alguma forma, eu penso aqui, que a gente até já tratou uma parte delas nessas 7 características, e a gente vai fazer só um en passant aqui, e você pode ler e meditar no capítulo. Isso está a partir da página 206. Bem, a primeira característica é respeito pela sensibilidade urbana. Ou seja, é andar de bicicleta, como o Igor. Sacanagem. Se a gente tivesse que destacar um ponto, acho que seria bem central pra nós aqui no Brasil, viu? Porque a gente tá gostando de criar problema com as pessoas do mundo em coisas que não precisa, né? Nossa, a gente desrespeita as sensibilidades, a gente quer machucar as pessoas, a gente quer alimentar a guerra, a batalha, e a gente não tem respeito pela sensibilidade. Exato. Né? Mas daí não é o tópico 2, Cacau? Sensibilidade em comum às diferenças culturais? Acho que eles estão meio juntos. Mas aqui o 2 ele fala mais questão dos grupos culturais, né? Imigrantes, tal, grupos culturais diferentes. Mexicano. Né? Mas também envolve. No primeiro tópico aí, ele até fala uma coisa importante, né, que a gente não pode ignorar. Eu vejo isso acontecendo muito aqui hoje em BH, assim, porque a gente aqui, vocês sabem, a gente testemunhou em Belo Horizonte um período de, que o pessoal chama de avivamento, né, foram as grandes igrejas que, enfim, legaram louvor, influenciaram muita coisa aí no Brasil. E o que é interessante mencionar é que aquela geração, a geração daquele tipo de evangelização e tudo, que são pastores, inclusive, daquela geração, hoje, na sua maioria, eles possuem uma dificuldade muito grande de lidar com a nova geração que estão chegando na igreja, que são o quê? São jovens mais escolarizados, são jovens mais urbanizados. Belo Horizonte já foi uma cidade que, durante muito tempo, ainda tem traços disso, mas bem menos, de uma cidade que você tinha características rurais muito fortes, mesmo sendo capital, né? Hoje você já não vê tanto isso. E aí, os jovens chegam na igreja com questões muito sérias, questões relacionadas do contexto universitário, é o que ele fala inclusive aí, né, que são pessoas que têm uma certa sofisticação na linguagem, exigem uma linguagem clara, bons argumentos, não basta dizer que está escrito na Bíblia, tá bom, tá na Bíblia, mas por que essa Bíblia fala isso, né? Então é uma cultura que exige explicações mais precisas. Então se a gente não tem um treinamento ou uma sensibilidade em relação a essas demandas do contexto urbano, a gente pode falhar, de fato, na nossa estratégia missionária. Ele até brinca aqui, não adianta criar um condomínio missionário, né? A expressão que ele usa aqui no final do trecho aí. Não adianta, tem que realmente criar uma igreja que se comunica, senão a gente vai falhar realmente na nossa estratégia missional aí. Muito bom. O tópico 2, sensibilidade incomum às diferenças culturais. E aí, Cacau? A cidade ela é formada por muitas culturas diferentes, povos diferentes, grupos diferentes, né? E isso não é só nas questões das grandes metrópoles, né? Tem as pequenas cidades também, né? A minha cidade, por exemplo, onde a nossa igreja fica, que é Nova Odessa, ela tem uma grande presença de
imigrantes, ou descendentes dos imigrantes vindos da Letônia, e agora teve uma leva de imigrantes vindos do Haiti, né? E em que lugar do mundo haitianos e letos se encontrariam não ser em Nova Odessa, né? Olha aí. Então tem essas questões todas, e nós precisamos ser sensíveis a isso tudo, né? Uma coisa que eu achei interessante é que no final da primeira coluna aqui da página 208, isso aqui até foi um certo alívio. Por quê? Porque a gente vai lendo o Keller e aí vai dando um certo desespero, assim, porque, mano, é muita demanda, né? Eu já comentei até isso com você, até perguntei isso pra vocês nos primeiros episódios, né? Como é que vocês lidam com essas muitas demandas que o Keller apresenta aqui? Bem, achei legal que no final da primeira coluna, na 208, ele fala assim, ó: nenhuma igreja consegue ser tudo para todos. Ufa, ufa, né? Não existe maneira cultural neutra de realizar o ministério. A igreja urbana terá de escolher práticas que reflitam os valores de algum grupo cultural e, com isso, se comunicará de maneira diferente aos olhos e ouvidos de outros grupos culturais. Bem, depois eu termino de ler aqui o pensamento que eu acho que complementa. Mas eu lembrei, e se a minha memória não me trair, tem um livrinho que é muito gostoso da editora Fiel, que é Plantar Igrejas é para os Fracos, do McKinney. Eu não lembro o nome dele, se é McKinney, enfim, é Mess McKinney. Alguém conhece, não? Conheço o livro, mas não lembro o nome do autor, não. Alguma coisa assim, mas Plantar Igreja é para os Fracos. E é legal que ele fala que quando ele estava lá revitalizando uma igreja, ele percebeu, né, o tanto de hispanos que tinha na região. E se não me falha a memória, eles até abriram um serviço para os hispanos, né, numa pegada mais hispana e tal, porque ele entendeu a necessidade, a cultura e tal. Então, assim, eu acho isso muito legal. A igreja, até qual é o cara lá do Nove Marcas? Mark Dever? O Mark Dever fala também um pouco isso, assim, no Comunidade Cativante. Só que o Mark Dever, ele pensa talvez um pouquinho diferente do Keller, que aqui o Keller tá afirmando que às vezes a igreja vai optar por um segmento da sociedade, digamos assim. Ainda que Pode acontecer. Pode acontecer. Ainda que o Keller vai falar o seguinte: assim que a igreja escolhe a língua na qual pregar ou a música que cantará, estará facilitando a participação de uns e dificultando a de outros. Ok. No entanto, o desafio sempre presente é se esforçar para que o ministério urbano atraia e inclua tantas culturas quanto possível. Que já no Comunidade Cativante, o Mark Dever bate mais nessa tecla. Não, o evangelho é multicultural, aquela coisa toda. É claro que dentro da igreja haverá os grupos por afinidade. Então, as mães solteiras vão andar com outras mães solteiras, o pessoal que gosta do futebol vai estar mais junto, né? O Mark Dever meio que vai... Se eu li certo, tá, gente? Eu acho que eu li certo o Mark Dever, tá? Mas se eu entendi, ele bate mais essa... Não, a igreja tem que incluir, tem que ser diverso, porque o evangelho é multicultural e tal. Aqui eu achei legal que o Keller era um pouco mais suave. Não, gente, se eu escolho um tipo de igreja, eu vou atrair um tipo de pessoa, né? E não tem problema. Eu acho que o Keller, ele é um pouco realista, assim, ele tenta ser realista. Porque claro que o ideal é que a igreja expresse o maior número possível de diversidade, linguagens, né? Ela tem que evitar tribalização. Eu tenho muita dificuldade com igrejas hipertribalizadas, né? Sim. Igreja só do cara underground, igreja de negro, esse tipo de igrejas étnicas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a igreja tem que ter uma característica multicultural, sim, em alguns aspectos, mas é claro que existe uma finitude aí, a gente não tem como abranger toda essa complexidade. O Keller citou exemplo, não sei se é aqui, acho que não, é na parte que ele fala sobre igreja missional. Ele fala mais pra frente, bem mais pra frente aí. Não, se bem que a gente tá quase chegando lá, né? É uma coisa interessante que ele conta que uma vez ele tava pregando um sermão na igreja dele, assim, tal, aí um membro da igreja dele de origem, acho que mexicana, latina, levou os parentes para ouvir o sermão do Keller. E aí eles tiveram que dizer, esse cara que convidou os parentes, né, foi e falou assim para os parentes: olha, ele prega de um jeito assim mais formal, o jeito dele falar assim é mais, né, enfim, o jeito Keller de pregar, né? Falou assim, mas cara, vocês podem ter certeza, ele tá sendo muito sincero no que ele tá falando. Então, imagina, o cara teve que contextualizar a pregação do Keller, né? Mas por uma razão assim, óbvia, porque o Keller falou, cara, em culturas latinas, por exemplo, a questão sinestésica, o movimento do corpo, a
intensidade das frases, você comunica com muito mais eficiência do que num estilo, por exemplo, mais scholar, né, mais contínuo, mais nova-iorquino, assim, tipo o Keller falando. Então ele falou, gente, eu sei que quando eu prego, eu tento ser o mais claro possível, mais objetivo, tento comunicar as coisas dentro das condições que ele tem, mas ele sabe que tem determinados grupos que, infelizmente, o modo dele pregar e ensinar não vai alcançar. Então tem que ter uma modéstia também de que a gente é finito. Então acho que nesse ponto que ele foi feliz, que ele foi realista, mas ele deixa claro que, né, que lá no último parágrafo aí desse trecho, que ele fala que o desafio aqui, que a gente tem que se esforçar para que o ministério atraia e inclua tantas culturas quanto possível, né? Mas claro que você tem que ter esse senso de finitude, que a gente não tem como alcançar todo mundo com a nossa linguagem, com o tipo de igreja que a gente faz, né, e que Deus nos chamou a fazer, etc. Mas tem que ter essa sensibilidade sempre de, não, então vamos tentar alcançar mais tribos, mais contextos, né, o que a gente pode fazer para ser mais eficiente em alcançar outros contextos e tal. Isso é uma reflexão que tem que ser contínua na igreja, né? Boa, boa. 3. Compromisso com a vizinhança e com a justiça. Ame seu vizinho, né, ame ao próximo em inglês é ame seu vizinho, olha aí. Ministérios urbanos aprendem a fazer exegese de suas vizinhanças com o propósito de entender sua complexidade sociológica. As igrejas urbanas ensinam seus membros a ser vizinhos na cidade e não apenas consumidores. Caraca, mano. Essa é a ideia, né? Exatamente. A justiça. A gente tá fazendo ano passar aqui, hein, galera? Tem mais coisas lá no tópico. Integração entre fé e obras. Olha. Esse nome, Integração Fé e Obras, é o nome de um ministério da Redeemer, né? Que é o Faith and Work, que é um ministério dentro do ministério Redeemer, né? Onde que há justamente um esforço de combinar fé e as ações da igreja, né? E aí ele pensando aí ministérios que orientam vocacionados, tem ministérios que trabalham com o campo das artes, né? Cara, tem uma coisa super legal que eu acho que tem muito a ver com o contexto de Nova York, mas acho que serviria muito em São Paulo e região. Por exemplo, eles têm um negócio muito legal lá, que é uma espécie de conselho com grandes investidores que são membros da igreja, pessoas que mexem com grana, são empresários, CEOs, né? Então eles têm um conselho mesmo, e eles estimulam, por exemplo, jovens, assim, início de carreira, ou são starteiros, né? Pessoal que tá montando startups e tal. Cara, é muito legal, a galera faz um projeto de uma startup, mas essa startup tem que respeitar determinados critérios, por exemplo, tem que ter um impacto social, tem que ter uma finalidade que vai causar um impacto positivo para a cidade, uma coisa assim, ou até para além da cidade. E aí esse grupo de empresários da igreja, eles avaliam o projeto da startup, analisam e dependendo, cara, se ela se encaixa dentro dos critérios que o pessoal tem lá e apreciam, né, eles dão uma espécie de aceleração para a startup, eles investem nessa startup, né? Cara, é uma coisa totalmente da igreja, a igreja que faz. Cara, isso é muito legal. Claro que a gente tá falando aqui de uma igreja que está no metro quadrado, vamos dizer assim, com um dos maiores PIBs do planeta. Mas eu acho que dependendo do contexto de igreja em São Paulo, por exemplo, né, a gente tem igrejas ricas, né, grandes, assim, ricas no sentido de ter pessoas com muito dinheiro e pessoas com muito capital também econômico, intelectual. Cara, eu acho que isso a pessoa tem que ter esse senso de mordomia da graça que Deus coloca na igreja local, sabe? Isso que eu acho legal no Keller. E a gente tem que ter um senso de mordomia, de olhar e falar assim, cara, peraí, a minha igreja tem um monte de gente com vários dons, várias capacidades, atuando em vários campos da cidade. A gente vai deixar essas pessoas virem aqui na igreja, irem embora, e a gente não vai ser intencional em nada? Tipo, será que a gente não pode tentar agregar os especialistas que estão aqui na igreja em campos específicos, ou engajá-los em áreas específicas, né? Eu acho que essa noção de integração fé e obras do Keller aqui é muito rica se a gente pensa nas implicações disso em várias igrejas no Brasil, né? Inclinação para a complexidade do evangelismo. Passando rapidinho aqui, ele conta um pouquinho a história da Redeemer e tal, mas ele destaca como a cidade mudou e o evangelismo da cidade também muda, né? Tem questões diferentes abordadas e a igreja não deve ter só um compromisso com a evangelização, mas deve ter um compromisso com a complexidade. Deve compreender que não tem ele diz assim, não existe método ou mensagem em tamanho único a ser usado com todos os residentes urbanos. Então, compreender isso, né? Tem uma complexidade, tem uma diferença, inclusive é importante pra gente na leitura do livro também, né? Não adianta ler tudo isso e achar que você vai fazer na sua igreja a Redeemer New York em Pindamonhangaba. Não vai. Boa. O evangelismo urbano requer imersão nas maiores esperanças, temores, perspectivas e objeções das várias culturas ao cristianismo. Requer uma multidão criativa de modos e possibilidades diferentes e muita coragem. Bem, aqui trazendo para igrejas menores, porque se a gente pensa em igrejas grandes, eu vejo, por exemplo, a IBM Alphaville, eu acompanho um pouco eles, ou a igreja da cidade, lá do Carlito Paz, são igrejas muito grandes, né? E igrejas muito grandes acabam tendo muitas frentes de trabalho. Algumas igrejas que não são tão grandes no espaço físico, mas
são grandes em número de pessoas, é a ponte também do Guilherme Franco, e os caras estão com várias frentes, assim, sabe? Eu acho isso muito legal, porque quanto maior uma igreja vai ficando, e se ela tem na frente, né, pastores que realmente entendem a cidade, e o Franco estudou, o Franco bem ligado no modelo igreja centrada também e tal, os seus pastores também, e é incrível, cara, se tem pessoas que compram a ideia, né, financiam a ideia, você vai mesmo com uma igreja pequena em estrutura, vai alcançando muitas frentes, sabe? Tem até a igreja do Cuca, um amigo meu, que é uma igreja de 100 e poucos membros, cara, e eles não conseguem fazer tudo isso aqui que o Keller tá falando, né, em várias frentes, mas tem, sabe, uns projetos sociais legais e tal, alcançam as crianças. Aí ele tá perto da IBM Alphaville, então ele, né, acaba ajudando em alguns projetos da IBM Alphaville, porque ele é um psicólogo formado e tal. Então eu acho isso muito legal, sabe? Então, independente do tamanho da sua igreja, que a gente lê um negócio desse aqui, e às vezes pode ficar, meu, caramba, é muita coisa. Não, mas a partir da sua realidade, como é que você consegue fazer e engajar a sua igreja, independente do número de membros, numa relevância para a cidade, saca? Acho que às vezes a gente tem que olhar essa coisa grande do Keller, né, nova-iorquina, gigantesca e por aí vai. Bem, mas peraí, o princípio, ele se aplica também em qualquer igreja. Eu acho que o princípio se aplica... Eu tenho uma igreja pequena, mas como eu posso fazer a minha igreja se engajar em algum movimento da cidade, em alguma questão para a cidade, sabe? Eu tenho conversado com um amigo meu e a gente tem conversado sobre essa questão da igreja e tal, até por conta do evento A Praça, que o Guilherme faz lá em Recife, que é muito legal, é quando realmente um evento cultural da cidade acontece nos prédios da igreja. Isso é muito massa. E eu falei, cara, e se a gente colocar a igreja aqui no circuito do festival de dança, entende? Então assim, é uma maneira, né? A cidade vai estar dialogando, geralmente igrejas trabalham com questões para empresários. Eu falei, pô, mano, já que tem negócio para empresário aqui, qual é a ligação de vocês com a ACIG, né? Que é a associação e tal aqui dos empresários da cidade, entende? Então a igreja não precisa ser grande, mas se ela faz algum movimento para alguma direção, ok, vamos dialogar com a cidade, não vamos fazer um movimento que pode beneficiar a cidade e até mesmo mostrar, ei, existe uma igreja aqui, né? E vocês podem contar com a gente e tal, sabe? Isso é muito legal. E o sexto, pregação que atrai e desafia as pessoas da cidade. Eu não li o livro de pregação do Keller ainda. Dizem que é muito bom. Também não. Eu ainda não. Também não. Olha aí, diz que é fantástico. Pregação é o título. Bem, a Vida Nova batizou desse jeito, né? Mas aí colocou pregação na era do ceticismo, né? Fazer uma relação lá com... pode crer. A Vida Nova fez... Anunciando o evangelho na era do ceticismo, alguma coisa assim. Uma boa sacada. Boa sacada. Pregação que atrai e desafia as pessoas na cidade. Bem, pregar o evangelho é desafiar a cidade, né? Podemos resumir assim? E tudo isso que foi dito antes, né? A sensibilidade, integrar fé e obras, a inclinação para a complexidade, essas questões todas, elas têm que refletir ou elas têm que estar em consonância com o púlpito, né? Uhum. Isso também é instigante, isso também vai direto nas pessoas. Eu tava ouvindo uma mensagem do Keller esses dias, eu ouço muitas mensagens dele, várias por semana. Até pra ter o que pregar no final de semana, né, Cacau? Tô ligado. Exatamente, né? E demora, né? Porque tem que ouvir, traduzir, escrever, isso. né? Eu fazia com o Ed René, parei tem um tempo, mas eu fazia com o Ed René. Não, mas é muito interessante como ele fala, né? Isso aqui em Nova York, ou você não vai encontrar pessoas assim em Nova York, você vai ouvir em Nova York, qualquer um que você perguntar em Nova York, entendeu? Ele fala muito disso da cidade, né? Porque a pregação dele é a pregação pra cidade dele mesmo, né? Uhum. E que toca pontos muito profundos, né? É uma característica muito interessante, inclusive nos livros dele. Esse que, a fé na era do ceticismo, né? É interessante como os pontos que ele levanta lá é um livro que tem a ver com o diálogo entre fé e razão, de certa forma um livro apologético, né? De certa forma. Uhum. Ele parte de perguntas que muitas vezes foram feitas na igreja dele, né? Uhum. As pessoas dali da situação dele, né? Então eu acho muito legal. Aí ele coloca várias questões aqui, né, sobre sugestões pro sermão, né? Vou citar só, né? Pregue sermões que finquem a exortação moral em Cristo e em sua obra. Analise cuidadosamente as premissas do seu auditório, esse é o segundo. O terceiro, faça a parte apologético, procure usar um dos 3 ou 4 argumentos da mensagem para responder especialmente às dúvidas e preocupações do não crente. O quarto, trate grupos diferentes de maneiras diferentes, mostrando
que notou a presença deles, isso é interessante também. Quinto, leve em conta a sua postura, então a maneira como você se coloca, né? Leve em conta, ele cita aqui como o nova-iorquino ele percebe o que é artificial, né? Então você ser alguém mais natural na exposição, né? E em sexto, mostre familiaridade com os livros, revistas, blogs, filmes, peças teatrais, assim como as experiências diárias que os ouvintes conhecem. Ai, Keller, não dá, Keller, não dá. A galera não sabe nem Bíblia direito, Keller. E ele faz isso, mano. Não, ele faz. Outro dia, ele faz. Eu ouvi uma mensagem dele que ele falava assim, porque eu li isso na minha revista preferida, The New Yorker. Falei, caramba, cara. Caraca, mano. Se é a preferida, tem outras que ele lê também. O Keller é incrível, mas enfim. Pra você, pregador brasileiro, tente pregar a palavra. Comece já só com... Mas, Bibo, você faz isso, Bibo. Eu já vi você pregando. Eu sei que eu faço. Você assiste série, você traz as questões. Não, sim, mas faço menos, né? Faço menos. Tenho feito menos agora porque eu tenho lido mais a Bíblia, né? É que eu acho que o nova-iorquino lê mais do que o brasileiro. Pode ser, né? O brasileiro assiste mais série. Pode ser. Verdade. Não, mas é que eu tô com dó, assim. Tem pessoas que mal conseguem pregar a Bíblia, cara. Então eu tô pensando nesses que estão nos ouvindo agora. É verdade. Não, verdade, a gente sabe que razão. existe uma deficiência muito grande nos púlpitos, né? Aliás, até novos pregadores estão aí pregando autoajuda, né, mano? Então, assim, aí eu tenho medo, assim, de o cara ler o negócio, viu? Eu tô aqui, eu li esse novo coach e tal, eu li, olha só, esse aqui é o que o pessoal tá comentando agora, e é isso, é você, valorize você e tal. Eu tenho um pouco de medo, assim, mas eu sei que não é nada a ver com o que o Keller tá incentivando, é mais uma bobiça minha. Acho que tem uma razão pra isso em último lugar também. Uhum. Se você pensar bem, no primeiro lugar, ele tá falando que a exortação moral tem que estar em Cristo e sua obra. Boa. Isso é o fundamento. Uhum. Senão, a gente também não podia ser... você vai pregar daqui a pouco em São Luís, né, Bibo? Uhum, O que você sabe de São Luís, né? Você já foi algumas vezes pra lá, mas da primeira vez. Se você tiver que entender o contexto pra pregar lá, obviamente que não vai funcionar. Boa, mas ele tá falando Cacau. do pastor local, da igreja que tá lá e tal. Ele envolver tudo isso. Mas primeiro, compreenda a relação que aquilo que você tá trazendo, às vezes muito comportamental e pouco evangélico. Boa. Tem que ser evangélico. Fundamentalmente evangélico. Muito bom, é isso aí, obrigado. Eu fiquei aliviado aqui, entendi perfeitamente. Não, verdade. Massa. E por último, compromisso com a arte e com a criatividade. E aí, Igor? Então, esse aí é um dos que eu falei que ele tem um ministério intencional nisso, assim, com companhias de teatro, dança, um negócio bem desenhado. Eu vou dar um exemplo prático aqui. O nosso projeto de missões aqui da Igreja Esperança, a gente tem uma iniciativa, a gente dentro do Emissão, que é o projeto de missões, a gente tem uma iniciativa que é uma iniciativa voltada para o campo das artes, né? E eles fazem um evento super legal, cara, super legal, chama Nós. É um evento que eles levam arte e beleza para dentro de comunidades pobres, para dentro de favelas. E é louco, né? Porque as comunidades pobres, uma das características, a gente sabe disso, infelizmente, eu trabalhei com crianças em comunidades pobres, tem raríssimas exceções, é de um mundo extremamente monocromático, assim, é um mundo sem muitas cores, o acesso a bens estéticos, né, é muito complicado. Então, de repente, você tem nesses espaços, cara, leva um MPB, leva uma música bacana, um teatro, uma coreografia, as crianças expressam arte também, telas, isso dentro do espaço, cara, de aglomerado, assim, cercado dos tijolos das casas, e bota uma decoração bonita, flor, lâmpadas, né, e eles fazem um evento assim no entardecer, e aquilo, cara, leva beleza pra dentro da comunidade, leva uma experiência estética que, cara, uma coisa louca. Eu me lembro que eu tinha alunos que diziam que eles não iam aos museus da cidade porque não era lugar pra eles, assim, e museus que não se pagavam pra entrar, né, o Centro Cultural aqui da Praça da Liberdade em Belo Horizonte é um espaço que quase todas as galerias são gratuitas, o acesso é livre, mas não se sentiam pertencendo àquele espaço, era um espaço excessivamente sofisticado pra eles, né, então então tá, já que eles não vão à arte, a gente leva a arte até eles. Puxa, isso é uma plataforma extraordinária, né, para o envolvimento cristão, pensar, né, e apresentar essa esperança, né, nesses espaços. E lembrando que aqui a gente não está falando de uma arte que só evangeliza, né, explicitamente. A gente está falando de uma arte que é bela porque Deus é belo e porque Deus é gracioso. E essa é uma das formas dele ser glorificado. E de novo, isso não precisa estar em tensão com a tarefa evangelística da igreja, de maneira nenhuma. Ao contrário, isso inclusive dá uma face pública para a igreja e cria, como a gente fala, né, o contexto que dá plausibilidade para a mensagem que está sendo anunciada. A gente falha muito nisso, porque a gente tem a mensagem, mas às vezes nos falta criar o contexto onde a mensagem ela encontra ressonância nas pessoas, entendeu? Falta moldura para apresentar o evangelho. Boa, e a moldura às vezes são serviços de misericórdia, é
a sinceridade nesse tipo de envolvimento com a cidade, né? E é isso, eu acho que a gente, nesse ponto, a gente precisa sempre ter esses cuidados. Se a gente está na cidade, a gente tem que ter esses cuidados e, enfim, esses compromissos, né? Essa é a minha birra um pouquinho, Igor, com o desprezo que os evangélicos têm com a arte, especialmente a arte de vanguarda, sabe? Arte conceitual, né? Esse tipo de coisa. Assim, eu não acho que ninguém é obrigado a gostar e nem que a gente tem que subscrever só porque é novo, porque é desafiador e tal. Mas a gente tem que pelo menos entender, sabe? Eu tenho até uma questão assim que me coloca às vezes em rota de colisão com alguns dos pensamentos mais filosóficos dentro do nosso próprio contexto reformado e tal, que é essa ideia de uma estética absoluta sem um aprofundamento nisso, sabe? Porque, lógico, você vai ter as pessoas que discutiram essas questões de maneira mais profunda, o Huckmacher mesmo, né? Ou outros que vão de maneira mais profunda. Mas aí o cara, porque lê um texto do Scruton, sai lá acabando com todo tipo de manifestação artística mais contemporânea e tal, sem tentar compreender de onde que vem aquilo, por que aquilo, o que aquilo quer dizer, né? Fico um pouco preocupado com isso, sabe? E, de novo, esse discurso de guerra cultural que é trazido, às vezes, para esse ambiente também, sem que a gente simplesmente fale, não, peraí, deixa eu compreender isso aqui, eu acho horrível, eu acho um erro, eu acho um pobre, mas por quê? Ou o que tem de verdade nisso aqui? O que isso aqui tá comunicando, né? A nossa forma de sermos artistas tem que passar por entender essas questões também, né? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas é uma birrazinha que eu tenho aí com desprezo, às vezes, que os cristãos têm por qualquer tipo de coisa que seja diferente de uma arte mais, sabe, renascentista, mas em termos de artes plásticas. Viu? Né? O worship é legal. Só porque é novo a galera não gosta. Eu fiquei muito nas artes plásticas aqui, né? Mas lógico, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. A gente compreender a profundidade disso, né? O Igor fica falando pra gente não mostrar música pop pros nossos filhos na internet. Pô, Igor, e se eu só gostei... Como é que eu vou apresentar outra coisa pra minha filha se eu só gosto de música pop? Aí tu me deixa em maus lençóis, cara. Como é que é? Tu não acompanha o Igor? Eu falei isso? O Igor, cara, o Igor fica aí nas redes sociais aí, ó, dizendo assim, ó, apresente jazz, apresente música clássica pros seus filmes, tá. Pois o pop ele vai conhecer de qualquer jeito. Aí eu pensei, caraca, mas olha, o máximo que eu chego, cara, dessas músicas, eu tenho uma playlist que eu ouço muito no Spotify, que é Piano in the Background, tá ligado? Que é o que a gente toca lá em casa a partir das 21 horas. Tudo é desligado, televisão, celular, e só fica rolando a playlist ali do Spotify pra acalmar os ânimos, né? Mano, é o máximo que eu chego de música clássica. Aliás, o outro máximo também é as trilhas sonoras de filme, né, cara? Então eu gosto de ouvir um Hans Zimmer, um John Williams, um Steve Jablonski. Mas o Igor vem lá e fala, presente. Cara, Pô, mano, eu não gosto de MPB, bossa nova. O Cacau fica falando de samba, Chico Buarque. Que é isso, irmão? Como é que eu vou apresentar isso pra minha filha? Nem eu sei. Eu não sei cantar uma música do Chico Buarque. Eu sei que existe uma música chamada Cálice. Mas eu nem sei se é o nome da música. Vamos orar por você. Ora por mim, mano. Mas, Bibo, acho que a questão não é nem assim, não apresente isso. A questão é assim. Nem tô falando em contexto de filho, que nem filho eu tenho, né? Mas assim, a gente pode. Eu acho que. Tem um tempinho aí? Porque eu acho o seguinte: eu acho que a música, né? E aprendi música desde muito pequenininho. A música é a arte mais desenvolvida e mais rica que tem no Brasil, né? A gente tem bons artistas plásticos, a gente teve bons dramaturgos, mas, cara, igual a riqueza musical que a gente tem, não tem nenhuma outra arte que o brasileiro fez melhor e contribuiu mais do que a música. E eu acho que a gente tá numa caminhada de empobrecimento. Milton Nascimento, aí eu vi que você compartilhou a notícia. Não, eu não compartilhei não, mas tem um pessoal compartilhando bastante mesmo. Eu acho que eu curti. Então, mas a gente tá numa caminhada de empobrecimento. Dentre essas coisas é porque a gente não valoriza a formação das crianças mesmo, né? A gente não tem... O nosso currículo de arte na escola é pouquíssimo sobre música. E na igreja, isso é muito complicado, cara. É fazer argila, né? Bonequinho de argila. Na igreja isso é muito complicado. Eu ouvi o Zé Bruno pregando outro dia e ele falando, que é outro que eu tô ouvindo bastante mensagem também, e ele falando de músicas que ele gosta, né? E o problema que ele tem com a música evangélica, porque é tudo muito jargão, muito frase pronta, muita rima igual. E a gente perde muito disso, né? Muito da plenitude da humanidade mesmo, né? Da experiência humana. Acho que, não sei se é isso que o Igor quis dizer em algum momento, que ele disse alguma coisa nesse sentido, mas a gente não dá só pipoca pro filho, né? Acho que é nesse sentido, talvez. Na verdade, é porque assim, a cultura pop, ela tá disponível, né? A cultura pop, ela tá disponível. Ela tem um apelo muito, muito forte, por isso que chama pop.
pop, né? Mas uma música que, por exemplo, tem uma sofisticação no instrumento, na música, na composição, nas letras, a gente precisa educar, não tem jeito, cara. Educação mesmo, educação estética, né? Ampliar esse universo estético dos nossos filhos. Eu acho que isso é um desafio que a gente tem e a gente tem que valorizar isso mesmo. Eu não acho que os nossos filhos vão... É claro que eles vão ter gostos próprios, assim, em termos musicais. Mas que eles... Tudo bem, vai escutar pop, velho, mas vai ter que ter... vai ter que ter uma predileção para além do universo pop, seja lá pro jazz, a bossa. Cara, eu considero muito rap bom, tem muito rap. Cara, rap tá longe de ser pop nesse país, né? O rap tem rap cabeça pra caramba, rap com conteúdo reflexivo, crítico, né? E com conteúdo também cultural muito bom. Então, assim, não tô falando rock and roll, velho, rock and roll tá aí, né? Todo o universo do rock and roll, o universo do rock and roll é vastíssimo. Então, eu não acho que a gente tem que restringir a experiência, não. Agora, claro que a igreja participa disso, velho. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui na nossa igreja saraus, assim, de poesia, de MPB, já fizemos um festival de jazz, cara, super legal, com a história do jazz. Aí colocamos lá o Hans Huckmacher, que fez um estudo sobre o jazz extraordinário. Tem um livro sobre jazz que é muito fera. Eu tenho... Caraca, mano. Eu seria o Eutico no negócio desse daí. Cara, a gente entregou a história do rock and roll, cara. Vamos fazer o próximo. O próximo vai ser do rock and roll. Da hora. Mas enfim, gente, fica aí os desafios, né? Muito massa, muito legal. Vamos ficando por aqui, mas, ficou enorme esse episódio, hein? 1h20, mais ou menos. Eita. E tal, mas de gravação 1h30, com divagações e off-topics, né? Isso porque a galera não sabe, mas a gente tá gravando isso num dia, mas a gente se reuniu no dia anterior a essa gravação e ficamos aí em meia hora em conversas pastorais, 40 minutos, que foi muito bom. Galera, vamos ter que gravar o episódio amanhã. E rendeu ainda, né? Olha aí. É isso aí. Muito bom, muito bom. Vocês são bênção na minha vida, gente. Vamos que vamos. E com certeza na bênção dos ouvintes aí também. Vamos ficando por aqui em mais um BTcast Plus. Voltamos o próximo, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.